O sertão de Pernambuco, em 1931, era uma terra que conhecia mais sofrimento do que esperança. O sol, inclemente, batia forte, sem piedade, como se o céu estivesse em guerra com a terra. O calor era tamanho que parecia derreter o próprio ar. Não havia sombra que aliviasse, não havia vento que amenizasse. O sertão era um lugar seco, castigado, e o suor escorria pelos rostos dos homens e mulheres como se a própria vida fosse um fardo, difícil de carregar. No centro dessa terra braba estava João de Lima, o prefeito da cidade. Um homem que parecia ter sido forjado na mesma dureza do chão rachado do sertão. Ele andava pelas ruas com a arrogância de quem achava que o mundo se curvava aos seus pés. Seu chapéu de aba larga, seus óculos escuros e seu olhar frio e cortante faziam com que todos o vissem como um homem imbatível. Um homem que, para ele, ninguém era mais importante do que ele mesmo. Deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada e nos diga nos comentários: você já presenciou alguma situação onde a arrogância de alguém foi paga de forma inesperada? Como foi? Sua história pode nos inspirar. Mas naquele sertão, onde o nome de Lampião era murmurado em todos os cantos, onde o medo e o respeito eram filhos de uma mesma força, João de Lima se sentia intocável. Ele não acreditava nas lendas do cangaço, não se importava com a fama de Virgulino Ferreira, o temido rei do sertão. Para ele, Lampião e seus seguidores não passavam de histórias para assustar crianças. Ele tinha poder, e isso, em sua mente, era o suficiente. Era uma tarde quente como qualquer outra, quando o destino resolveu jogar uma peça na vida do prefeito. Ele caminhava pelas ruas de terra da cidade, os olhos fixos em seu caminho, quando avistou um homem vindo ao longe, arrastando-se com dificuldades. O homem tinha os olhos turvos, como se a cegueira tivesse tirado de vez a cor da vida dele. Suas mãos eram calejadas, duras como couro, e seu corpo, deformado pela dor e pela pobreza, era uma sombra ambulante, marcada pelo abandono. O homem era José de Lídia, o aleijado da cidade. Ele não tinha história, não tinha nome, apenas o fardo do sofrimento, o estigma de quem nasceu para ser descartado. O povo o evitava, e ele, em troca, só sabia pedir o que sobrava: uma esmola, um pedaço de pão, qualquer coisa que aliviava a fome de um corpo já cansado. José se arrastou até onde o prefeito estava, sua voz rouca, quase inaudível, pediu com humildade: seu prefeito, me dê um pedaço de pão, só para eu não morrer de fome. João de Lima, com sua postura de superioridade, olhou para José como quem olha para um animal do sertão. O desprezo emanava de seus olhos e, com um sorriso cínico, ele disparou, sem hesitar: você acha que vou perder meu tempo com você, homem miserável? Vai embora! Não sou padre para ficar dando esmola. Se eu fosse você, teria vergonha de estar aqui pedindo favores. As palavras caíram sobre José como uma faca afiada. Ele ficou ali, por um momento, parado. O desprezo do prefeito era um golpe mais duro do que qualquer faca que pudesse ser cravada em seu peito. Mas, em vez de reagir, José abaixou a cabeça. Ele engoliu a dor, engoliu o orgulho e se afastou. O som de seus pés descalços batendo nas pedras da cidade parecia ecoar mais forte, como se o mundo inteiro estivesse lhe dizendo para não esperar mais nada. Ele não pediu mais nada. O silêncio foi sua única resposta. Mas no fundo de sua alma, algo havia mudado. Algo que ninguém poderia ver, mas que começava a crescer como uma chama silenciosa. O olhar do prefeito havia plantado uma semente de vingança em seu coração. E, sem saber, João de Lima havia selado seu destino. Enquanto o povo seguia com sua rotina, sem saber da tempestade que se preparava, o prefeito continuava sua caminhada como se nada tivesse acontecido. Ele se sentia mais forte do que nunca, mais seguro em seu poder, mais invencível. Mas nas entranhas do sertão, a chama que José havia acendido não se apagaria tão fácil. Ele sabia que, de alguma forma, aquele desprezo teria que ser pago. Não hoje, mas a justiça, do seu jeito,
chegaria. O prefeito João de Lima teria que pagar o preço por sua arrogância, e o sertão, com sua imensidão e suas lendas, seria o palco da vingança. O sol parecia um olho de fogo sobre o sertão, queimando tudo o que tocava. O vento, seco como faca, levantava uma poeira fina que entrava nas narinas e fazia a garganta rasgar. José de Lídia, o homem aleijado, sentou-se à sombra de um cacto, tentando se proteger do calor imenso. Sua dor era constante, as articulações travadas, o corpo que já não acompanhava a alma. Mas naquela tarde quente e sem fim, algo maior que a dor tomava conta de José. Não era mais a miséria que ele carregava, nem o sofrimento de seu corpo. O que lhe doía agora era a humilhação, o desprezo do prefeito João de Lima, aquele homem que, com seu sorriso de superioridade, o fizera sentir-se mais insignificante do que já era. Mas José sabia que o sertão tinha uma coisa que o prefeito jamais entenderia: justiça. Não aquela que se paga com palavras ou com promessas, mas a justiça feita com a força das mãos calejadas, com a dureza de uma alma que não se deixa dobrar. José sabia que havia uma força no sertão que ninguém ousava desafiar: Lampião. Lampião, o rei do cangaço, o homem cujos olhos pareciam enxergar até o mais escondido dos segredos. O povo falava dele como se ele fosse mais do que um homem, uma lenda, um deus de fogo e aço, que trazia com sua lâmina a única justiça possível no sertão. Para quem tinha coragem de desafiar o poder, Lampião era a resposta. E naquele momento, José sabia que a única maneira de ele ver justiça seria através das mãos desse homem. Nos dias que seguiram, José arrastou-se pelas estradas do sertão, sentindo o peso de cada passo. O corpo cansado, a mente focada, a dor nas pernas já não importava tanto. O que o movia agora era algo mais forte. Ele não sabia ao certo onde Lampião estava, mas algo dentro dele dizia que, se alguém poderia fazer justiça, seria ele. José procurou por qualquer rumor, por qualquer indício que o levasse até o rei do cangaço. Perguntou nas feiras, nas tabernas, olhou para os rostos que passavam apressados. E a cada resposta, seu coração batia mais rápido. Era em algum canto, naqueles montes secos, nas serras distantes, onde Lampião e seu bando se escondiam, que a sua vingança poderia acontecer. Uma noite, já perto de perder a esperança, José chegou à cidade de Serra Negra. Ali, as histórias sobre Lampião estavam mais vivas do que nunca. Diziam que o cangaceiro e seus homens estavam escondidos nas montanhas, esperando o momento certo para atacar. José sabia que se estivesse em qualquer outro lugar, já teria desistido. Mas não agora. O sofrimento, a humilhação e aquele desprezo ainda queimavam em seu peito como uma chama que não se apagava. Foi quando ele encontrou um homem de rosto duro e olhar desconfiado, um vendedor de alforjas, único que parecia não ter medo de olhar José nos olhos. Ele se aproximou como quem trazia a última esperança de sua vida e perguntou com voz trêmula, mas firme: "Você sabe onde posso encontrar Lampião?" O vendedor parou, olhou ao redor com cautela, como se o vento pudesse levar suas palavras e entregá-las para alguém. Ele se inclinou para José e, com voz baixa, quase um sussurro, respondeu: "O que você quer com ele, homem? Lampião não é qualquer um que se encontra, não." José, com os olhos arregalados e o coração acelerado, fez questão de falar baixo, como se a própria terra o estivesse ouvindo. "Tenho contas a acertar com alguém, e sei que Lampião é quem vai fazer a justiça." O vendedor o olhou por um tempo, como se fosse medir cada palavra dita. Depois fez um gesto discreto, quase como se soubesse mais do que deveria. Ele olhou para a Serra do Sapé, que ficava ao longe, onde a lua nascente sempre parecia brilhar mais forte. "Ele está lá, mas cuidado, homem. Lampião não recebe qualquer um. O que você tem de tão importante que ele vai ouvir você?" José respirou fundo, sentindo o peso das palavras. "Só a verdade", disse ele, quase para si mesmo. A verdade que ninguém mais vai ouvir. Era na Serra do Sapé, aquele lugar inóspito, onde a lua parecia mais forte do que em qualquer outro canto do sertão, que José acreditava que sua vingança seria possível. Ele não esperava explicações nem justificativas.
Não queria saber se Lampião teria compaixão ou não. O que ele sabia é que a honra do homem que o havia desprezado precisava ser cobrada, e ele sabia que Lampião seria a única pessoa capaz de fazer isso. José, com suas forças já no limite, não teve tempo para hesitar. Ele seguiu para as montanhas, sem olhar para trás, sem dúvida. O sertão é implacável, e a cada passo ele sabia que estava se aproximando não apenas de um homem, mas de uma justiça que talvez só o cangaço poderia trazer. Mas uma coisa estava clara em sua mente: a honra era mais do que uma questão pessoal agora. Era uma questão de sobrevivência. Lampião não perguntaria o porquê, ele só faria. E no sertão, onde tudo se paga, e onde a vingança tem gosto de pó e pólvora, não havia mais volta para José. Ele sabia que ali, no silêncio das montanhas, o julgamento aconteceria. O sertão, com toda a sua vastidão imensa e sem fim, parecia suspenso no tempo, como se a terra e o céu estivessem aguardando um grande acontecimento. O sol ainda ardia forte no horizonte, queimando tudo ao seu redor, mas algo no ar estava diferente. O vento não soprava só poeira, ele trazia consigo algo mais pesado, algo como um presságio, um sinal de que uma força estava se aproximando, um trovão distante que ressoava de forma silenciosa, mas imponente. No meio disso tudo, os sussurros começaram a se espalhar pelas vielas da cidade. Nos cantos escuros, nas portas das casas, nas mesas de taberna, um nome que parecia carregar o peso de todas as histórias, todas as lendas do sertão. Um nome que, para muitos, era mais do que um homem. Ele era uma sombra, um deus do fogo e do aço. Lampião. José de Lídia, com o coração disparado no peito, sentiu algo que ele nunca tinha sentido antes. Sua pele se arrepiou, não apenas pelo frio da noite que começava a cair, mas por um tipo de presságio que ele não podia ignorar. Ele estava ali, à beira de um abismo, não sabia se estava aguardando uma bênção ou uma condenação, mas no fundo já não importava. O desprezo do prefeito, aquele peso de humilhação que o consumia, parecia agora uma memória distante. O que importava era o que estava por vir. E naquela noite, como se o próprio sertão estivesse aguardando, o som de cascos de cavalos começou a cortar o silêncio. Distante, mas vindo com uma velocidade inegável. O vento trazia com ele o cheiro da terra, misturado à pólvora, algo que José só ouvira em causos antigos, contados pelos mais velhos nas esquinas, quando a conversa se transformava em lenda. O som dos cavalos ficava mais próximo, mais alto, até que o horizonte foi tomado por uma coluna de homens, cavalgando com uma velocidade que parecia desafiar o próprio sertão. Lampião estava ali, o rei do cangaço. Ele vinha com seu chapéu de couro, sua faca amarrada ao corpo e seus olhos, aqueles olhos ferozes que, segundo os velhos, eram capazes de enxergar a alma de qualquer homem e ler seus medos. Ali, no silêncio da noite, parecia que o sertão respirava mais forte. O vento, as sombras, as pedras da cidade, tudo estava esperando. Não havia mais espaço para dúvidas nem arrependimento. A justiça do cangaço estava chegando e ninguém ali poderia se esconder dela. José, com o corpo torto e a alma ferida, foi o primeiro a se aproximar. Arrastava-se, como quem carrega não apenas o peso de um corpo aleijado, mas o peso de toda uma vida marcada pela miséria e pelo abandono. Mas, naquele momento, seus olhos estavam fixos em algo que ele nunca imaginou alcançar. O homem que poderia, de alguma forma, devolver-lhe a dignidade, a justiça de que ele tanto falava em seus pensamentos, mas que nunca havia se concretizado. Se você está vibrando com a jornada de José, e curioso para saber como Lampião reagirá a esse pedido inusitado, não guarde essa emoção só para você. Deixe seu like agora mesmo, inscreva-se no canal para acompanhar a conclusão dessa saga e me diga nos comentários, se você estivesse no lugar de José, você arriscaria tudo para buscar justiça com Lampião? Por quê? Queremos saber sua opinião. Lampião parou sua montaria assim que viu José se aproximando. O bando que o acompanhava, seus homens destemidos, não disseram nada. Eles sabiam que não precisavam. O rei do cangaço falaria, como sempre fazia, com o olhar, com o gesto.
José, com a boca seca e os olhos carregados de uma mistura de medo e coragem, se arrastou mais um passo, até ficar bem diante de Lampião. O cangaceiro o olhou por um momento, seus olhos penetrantes, como se tentassem ver além de sua aparência deformada. Então, com a voz grave, sem pressa, mas com a firmeza de quem não admite mentiras, ele perguntou: "Você, homem, o que quer de mim?" José, sem hesitar, com a voz baixa, mas decidida, disse o que seu coração gritava há tanto tempo: "Quero que o prefeito João de Lima pague pela humilhação que me causou. Ele me desprezou, me pisou como se eu fosse um animal, e eu só queria um pedaço de comida. Eu não sou nada, mas ele não pode ficar impune." As palavras de José não eram apenas um pedido, eram uma verdade, uma dor que vinha da alma. Ele não pedira nada mais do que a dignidade de um homem que foi tratado como lixo. E agora ele estava ali, diante do homem que podia fazer com que isso fosse vingado. Lampião não disse uma palavra por um instante. Ele apenas olhou para os olhos de José como se estivesse pesando o que ouvia. E então, com um aceno de cabeça e um sorriso que não era de prazer, mas de puro desprezo pela arrogância do prefeito, respondeu com a mesma calma implacável de sempre: "Então, o prefeito vai aprender o que é desonrar um homem." Era tudo o que José precisava ouvir. Naquele instante, o peso de sua vida, o desprezo, a dor, a humilhação, tudo parecia ter chegado ao fim. Lampião não questionaria, não se importaria com os detalhes. Ele já sabia o que tinha que ser feito. Para ele, a honra se pagava com a lâmina, e o prefeito João de Lima havia desonrado a todos, especialmente um homem simples como José. Lampião olhou para seus homens. O bando, que até então cavalgava com uma calma quase assustadora, agora estava pronto. Eles se prepararam para agir. A lua brilhava no céu, iluminando os rostos duros, os olhares decididos. Eles estavam prontos para fazer o que sabiam fazer de melhor. Eles estavam prontos para aplicar a justiça do sertão. E no silêncio da noite, o sertão se preparava para aprender mais uma vez que quando a justiça vem do cangaço, ela não faz distinção de quem é quem. Ela só faz o que precisa ser feito. O silêncio que caiu sobre a cidade naquela tarde era tão pesado que parecia apertar os peitos de todos, como se a própria terra, o vento e o céu estivessem aguardando o inevitável. Não se ouvia um som, não se via uma movimentação. O que antes era uma cidade qualquer no sertão, agora estava tomada por uma tensão que ia além do entendimento das pessoas. Os moradores se amontoavam nas portas de suas casas, de olhos vidrados nas ruas, como se esperassem pela chegada do fim do mundo. O sertão, em sua secura e sua vastidão, respirava junto com o povo, aguardando o que estava por vir. José de Lídia, o homem aleijado, estava ao lado de Lampião. Ele se mantinha em pé, o olhar distante, mas com uma centelha de algo que ele nunca tinha sentido antes. Esperança. Uma esperança silenciosa, que não precisava de palavras, mas que estava ali, em cada passo que ele dava ao lado de Lampião. Ele não sabia exatamente o que aconteceria. Não sabia se aquilo era realmente o fim da sua própria dor, mas ele sabia que a promessa de vingança estava se cumprindo diante dos seus olhos. O prefeito, aquele homem arrogante e desdenhoso, tinha que pagar pelo que fizera. Lampião, com seu chapéu de couro e a faca amarrada ao corpo, caminhava com a calma de quem já sabia o que ia fazer. Ele olhava a cidade com frieza, como se nada e ninguém pudesse interferir no que ele tinha a fazer. Aquele momento não era apenas sobre punir o prefeito João de Lima. Era uma lição do sertão para aqueles que achavam que estavam acima de tudo e de todos. Lampião não tinha pressa. A justiça, ele sabia, não se apressa, ela só chega. E naquele momento ela estava chegando para João de Lima. Quando o prefeito viu o bando de Lampião avançando em sua direção, sua face empalideceu. O homem que até aquele instante se julgava intocável, que andava com a cabeça erguida e com os ombros fartos de arrogância, agora estava frente a frente com o terror. O medo se espalhou por sua face como uma sombra que não poderia
deveria ser afastada. Ele sentiu o peso da presença de Lampião e de seus homens, e pela primeira vez a cidade que ele governava, a cidade que ele acreditava ter sob seu comando, parecia não lhe pertencer mais. Ele tentou em vão dar algum passo para trás, mas não havia mais caminho. O silêncio da cidade o envolvia e com ele o peso do que viria. Lampião desceu do cavalo com uma firmeza que parecia fazer a terra tremer sob seus pés. Ele olhou para o prefeito com uma expressão impassível, sem pressa de agir, mas com a certeza de quem já tinha o destino do homem decidido. Com uma voz grave, que parecia vir de dentro das rochas, ele disse, sem sequer levantar a voz: "O Senhor desprezou um homem, e esse homem não está mais sozinho. O Senhor vai pagar pela sua arrogância." O prefeito, já tremendo, tentou se defender, balbuciando palavras sem força, mas nada saía direito. Ele viu a faca de Lampião reluzindo à luz da lua, viu os olhares de desprezo nos rostos dos homens de cangaço e, mais do que tudo, ele viu a dor silenciosa nos olhos de José de Lídia. A justiça havia chegado. "Se ajoelhe", ordenou Lampião. O prefeito, com o orgulho ferido, ainda tentou resistir. Aquele orgulho que o fizera se achar o maior homem do sertão, que o impelia a não se curvar diante de ninguém. "Não vou me ajoelhar a um bandido como você", gritou com uma voz trêmula, mas desafiadora. Lampião não se apressou. Ele caminhou lentamente até o prefeito, como quem se prepara para fazer aquilo que precisa ser feito. Sem pressa, sem palavras em excesso. Pegou o braço do prefeito com um movimento ágil e brutal que mais parecia um gesto de quem estava corrigindo alguém do que punindo. Sem dar chance para mais resistência, Lampião derrubou o prefeito no chão, com a mesma facilidade com que um homem derrubaria um animal para abatê-lo. Ali, no meio da cidade, o prefeito João de Lima, aquele homem que se achava acima de todos, foi forçado a rastejar pelas ruas de terra. Seus joelhos, que antes se erguem com orgulho, agora tocavam a terra seca e implacável do sertão. O mesmo sertão que ele desdenhara tantas vezes, que ele pensava que podia ignorar. Os olhos do prefeito se encheram de vergonha, de humilhação, e ele sentiu, pela primeira vez, o peso daquilo que ele havia feito. O povo, que antes vivia com o medo do prefeito e de sua autoridade, agora se via diante de um espetáculo de justiça. Eles estavam em silêncio, mas não era um silêncio de medo, era um silêncio carregado de compreensão. Eles sabiam que aquilo não era apenas uma punição para João de Lima, era uma lição que ficaria gravada nos corações deles para sempre. Ninguém é maior que o sertão. José de Lídia, ali de longe, observava com um olhar distante, mas cheio de uma dor que agora começava a ser aliviada. Ele viu o homem que o humilhara rastejando pela mesma rua onde por tanto tempo ele havia sido ignorado, desprezado. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto de José, que já estava marcado pela vida e pela dor. Ele sabia que sua alma, embora nunca pudesse ser completamente curada, agora sentia ao menos um alívio. O peso que ele carregava parecia mais leve. A justiça estava sendo feita e ela era mais doce do que qualquer pão que ele tivesse pedido. Ali, no sertão, o castigo não era apenas uma sentença, era um acerto de contas com o orgulho, com a dor e com a terra. E o prefeito João de Lima, que tanto se achava grande, agora sabia que não há honra maior do que respeitar a dignidade de quem se humilha, e que no sertão a justiça sempre chega, mesmo que venha montada em um cavalo e com a faca brilhando ao luar. O sertão, como sempre, não mudou. A terra seca continuava a rachar sob o peso implacável do sol, e o vento, que nunca cansa de soprar, seguia levantando poeira nas ruas desertas da pequena cidade. Nada ali parecia diferente, como se o tempo passasse sem tocar aquele lugar, onde tudo parece ter sido moldado para resistir à dureza da vida. Mas naquela noite, algo ficaria marcado para sempre nos corações dos que viveram para contar a história. O que acontecera ali, no centro da cidade, com o prefeito João de Lima, não era apenas uma vingança, era mais do que isso. Era um lembrete do que acontece quando o orgulho se sobrepõe à dignidade humana. A justiça do sertão
não era feita com palavras ou promessas. Ela era feita com ações, com a lâmina da faca cortando o ar e o peso da honra sendo restabelecido. José de Lídia, o homem aleijado, observava tudo do alto da colina. De lá, a cidade parecia ainda em choque, como se a poeira da rua tivesse se misturado à poeira dos próprios pensamentos das pessoas. A cidade, antes cheia de vozes e ruídos, agora estava imersa em um silêncio profundo, como se o próprio sertão tivesse se silenciado para refletir sobre o que acontecera. O que o prefeito havia vivido era mais do que humilhação, era um castigo. Uma lição que ecoaria por gerações, como as histórias contadas à beira da fogueira, que atravessam o tempo e se perpetuam. José, ali na colina, sentiu algo que ele não sentia há muito tempo, um alívio. Ele sabia que o sofrimento que ele carregava em seu peito não seria apagado pela humilhação do prefeito. Mas agora havia algo diferente, algo novo havia surgido. A sensação de que, de alguma forma, a balança da justiça finalmente estava equilibrada. A dor da alma de José não desaparecia, mas ele sentia que o peso das injustiças, mesmo que temporariamente, havia sido aliviado. O prefeito tinha pago o preço. Não de uma forma simples, não com um simples castigo, mas com a própria humilhação, que refletia a falta de dignidade com a qual ele tratou os mais fracos. No entanto, o sertão, assim como o coração dos homens, é lento em suas lições. Mesmo com a justiça sendo cumprida, as marcas do passado não se apagam facilmente. A dor, o medo, a vergonha de um povo inteiro não desaparecem da noite para o dia. Lampião e seus homens haviam cumprido sua missão e, como sombras que desaparecem ao primeiro raio de sol, se foram antes mesmo de o dia nascer. Eles não ficaram para colher os frutos do que haviam feito. Eles já tinham cumprido sua parte e, assim como vieram, sumiram sem deixar mais do que o eco de suas ações. O eco de uma justiça feita na força da espada e da honra. O prefeito João de Lima, agora humilhado e arrastado pela própria cidade, retirava-se da vida pública. Sua imagem, manchada para sempre, jamais seria esquecida. Ele aprendera da maneira mais difícil que o sertão não tolera os desmandos daqueles que pensam que estão acima de tudo. Ali, no sertão, onde o suor da terra e a labuta da vida são mais valiosos do que qualquer ouro, a honra e a dignidade são as únicas moedas que realmente importam. E a vingança, quando chega, não faz distinção entre quem é justo ou injusto. Ela vem e toma aquilo que é devido. Enquanto a poeira ainda se assentava e as pessoas voltavam às suas vidas simples, como sempre faziam, com o rosto marcado pela luta diária e os olhos acostumados a enxergar apenas o amanhã, uma pergunta ficou no ar, como o vento que nunca se vai. Quem, afinal, era o verdadeiro cangaceiro? Lampião, com toda a sua fúria e sua fama, cumpriu seu papel como o rei do sertão. Ele trouxe com ele a justiça bruta, implacável, aquela que muitos temiam, mas que também sabiam ser necessária. Mas naquela noite, José de Lídia, o homem simples, humilhado pela vida, também cumpriu seu papel. Sua vingança não veio com o barulho das armas, nem com o sangue derramado no chão. Sua vingança veio com a força da dignidade, com a coragem silenciosa de enfrentar o opressor sem armas, mas com a determinação de restaurar aquilo que havia sido tirado dele. O verdadeiro cangaceiro, talvez, fosse aquele que, diante da adversidade, teve a coragem de fazer o que ninguém mais ousaria, não com armas, mas com dignidade e perseverança. Lampião, o rei do cangaço, trazia com ele a força da guerra, mas José de Lídia trouxe consigo a força do espírito humano, o poder de quem, mesmo humilhado, ainda encontra a coragem de lutar por sua honra. E assim, o sertão segue. Seus ventos continuam a soprar com a mesma força e suas lições continuam a ser silenciosas e implacáveis. O que aconteceu naquela noite não foi apenas uma história de vingança. Foi uma lição de que, no sertão, honra se lava com faca, não com conversa. E aqueles que pensam que podem pisar nos outros sem pagar o preço, logo aprendem da maneira mais difícil que o sertão, com sua dureza, não perdoa. A jornada de José de Lídia nos mostra que a maior coragem nem sempre vem com armas,
mas com a dignidade. E agora queremos saber, depois de presenciar essa história, qual foi a lição mais impactante que você tirou sobre a justiça e a dignidade humana? E para você, quem foi o verdadeiro cangaceiro dessa história? Lampião, o justiceiro impiedoso, ou José de Lídia, o homem que, mesmo aleijado, buscou sua honra?